Bem-vindo a todos que acompanham o nosso canal e dessa vez, diante das perguntas e das situações que a gente tem se deparado de erros, eu vou falar um pouco sobre remembramento, unificação e ou fusão e a forma como que vocês vão ter que fazer com cada uma dessas entidades públicas para regularizar a situação da propriedade de vocês. Então, para começar, eu vou passar esse exemplo fictício, mas para ficar mais fácil de vocês entenderem. Um imóvel rural de 182 hectares, ele foi dividido entre 7 irmãos, gerando 7 matrículas. Basicamente, eu coloquei aqui só uma estrada como confrontação. Agora, eu destaquei aqui a matrícula 3, 4 e 5, que eram de João, José e Jean. Vamos supor aqui que o José comprou a parte de João e comprou a parte de Jean. E ele teve que fazer uma escritura para cada um dos atos, né? Como são matrículas diferentes, ele teve que fazer uma escritura para comprar a parte do João e uma outra escritura para comprar a parte de Jean. Sendo que depois que ele registrou, ele atualizou os cadastros, seja o CCIR, né, junto ao INCRA, e o NIF lá junto à Receita Federal no CAFI. Mas manteve as 3 matrículas, só que ficou só com um NIF e um CCIR. Agora eu pergunto para vocês, quantos imóveis rurais existem agora? E o que é obrigatório a gente fazer quando a gente se depara com esse tipo de situação, onde a pessoa comprou 2 áreas aqui contíguas? Para continuar, vamos dizer que eu, Joel, fui lá e depois de um tempo comprei do José. Só que na hora de fazer a matrícula, eu aproveitei a situação para fazer essa fusão entre as matrículas. Depois eu vou explicar por que é interessante fazer a fusão. Mas vejam que agora eu até coloco aqui, ó, existem 4 imóveis rurais de 26 hectares e um imóvel rural agora de 78 hectares. Para responder essas 2 perguntas, a gente tem que recorrer à legislação. E para isso, vocês precisam estar cientes que cada uma dessas entidades públicas tem a legislação que elas seguem. Seja uma lei federal, um decreto, uma instrução normativa. A primeira, o cartório de registro de imóveis, se baseia principalmente nessa legislação aqui, ó. A Lei 6.015 de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. Eu vou começar aqui pelo artigo 234. Quando 2 ou mais imóveis contíguos permanecentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, pode ele requerer a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas. Atentem-se a essa palavra aqui, ó, pode. Significa que não é uma obrigação, que você tem uma opção de fazer essa fusão ou não. Se vocês pesquisarem nessa mesma lei, só vai aparecer a palavra fusão no artigo anterior, o artigo 233. E aqui fala, ó, a matrícula será cancelada pela fusão nos termos do artigo seguinte, que é o 234 que a gente já falou. Se a gente for fazer uma busca agora, ó, apertando Ctrl F e colocar, por exemplo, unificar, só aparece aqui, ó, uma palavra unificar que está aqui nesse primeiro inciso. E a palavra unificação aparecem apenas 2 vezes, aqui no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. Vejam o sentido que tem a palavra unificar. Então, no artigo 235, podem ainda ser unificados com abertura de matrícula única 2 ou mais imóveis constantes de transcrições anteriores a esta lei, à margem das quais será averbada a abertura da matrícula que os unificar.
E aqui em unificação, informado no requerimento de unificação, na hipótese do que trata o inciso 3, a unificação das matrículas poderá abranger um ou mais imóveis de domínio público que sejam contíguos à área objeto da emissão provisória na posse. Para finalizar nossa busca agora, no artigo 176, parágrafo 3º, é citado só uma vez o nome remembramento. Apenas estejam cientes que ele foi incluído pela Lei 10.267 de 2001, que se refere ao georreferenciamento de imóveis rurais. E na terceira norma técnica do INCRA, na segunda página estão as definições. No item 2.6, a definição de imóvel rural e no item 3, a identificação do imóvel rural. Para quem continuou até aqui nesse vídeo, essa parte de legislação muitas vezes é meio massacrante, mas é importante. E a ideia principal aqui é distinguir os dois conceitos que eu falei da terceira norma técnica do INCRA, dessa lei aqui, 4.504 de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. No artigo 4º está a definição de imóvel rural, que basicamente é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, e aí vai. Portanto, nós temos dois conceitos. O primeiro, baseado no registro público, a matrícula. O outro, na questão do Estatuto da Terra, que diz respeito à questão da continuidade da área. Agora, só lembrem que eu coloquei aí a questão da legislação. Fusão, vocês viram lá que foi especificamente para matrícula. Unificação foi colocado unificação de imóvel rural e unificação de matrícula. E remembramento foi colocado como remembramento de imóvel rural. Vamos voltar para o nosso exemplo para a gente ver e responder a pergunta: quantos imóveis rurais existem agora? Conceitualmente, fundir, remembrar, unificar é tudo a mesma coisa. Só que você tem que estar sabendo de que você está fazendo fusão, unificação ou remembramento. E pelo conceito de imóvel rural, que veio com a terceira norma técnica do INCRA, baseado no registro público, então a matrícula é um imóvel rural. Então você tem que só confirmar isso. Se é uma fusão, unificação ou remembramento da matrícula, não é obrigatório, tá bom, pessoal? E se a gente considerar o conceito dessa terceira norma técnica, nós temos aqui 7 imóveis, 7 matrículas. Agora, se a gente for basear no conceito do Estatuto da Terra, nós temos aqui 5 imóveis rurais. E o que é obrigatório aqui é a gente remembrar as áreas contíguas no mesmo CCIR, no mesmo NIF. Agora, na segunda situação que eu disse que eu comprei a área do José, então olha que foi gerada uma nova matrícula, né, e encerrada as outras 3 matrículas, a matrícula 3, 4 e 5. E o código do INCRA e o NIF, o que vai fazer é mudar a titularidade para o atual proprietário, no caso eu. Mas a fusão das matrículas, unificação das matrículas, remembramento das matrículas, não é obrigatório. O que é obrigatório, baseado no Estatuto da Terra, é que o INCRA e a Receita Federal, para áreas contíguas ou limítrofes, a gente vai ter que fazer esse remembramento no único CCIR, no único NIF. E quando a gente vai levar isso a cartório, por que é interessante fazer essa fusão das matrículas? Porque geralmente eles têm uma tabela de emolumentos para cada registro. Então, se você faz antes a fusão para depois registrar a sua escritura, então você só vai pagar um registro, que é aí na faixa de cerca de R$4.000 cada registro, com o valor, né, do imóvel quando supera aí R$200.000, que é o teto. Então, imagina se você vai pagar o registro nas 3 matrículas separadamente, na matrícula 3, 4 e 5. Você vai pagar aí mais de R$12.000.
se cada uma das matrículas tem um valor avaliado maior que R$200 mil. Para fechar, vamos mais um exemplo, ó. Considerando que eu comprei a matrícula 2 com CCIR 2, NIF 2 e a matrícula 6 com CCIR 6 e NIF 6. Eu posso ficar com essas áreas contíguas, né, e considerar 3 imóveis distintos? Não, pessoal. Se as áreas são contíguas, é obrigação nossa, na hora de fazer o cadastro junto ao INCRA e junto à Receita Federal, informar isso, que essas áreas são contíguas. Então, o que eu vou fazer? Como eram proprietários diferentes, eu tive que fazer escrituras separadas e registrar essas áreas no meu nome. Mas depois, quando eu vou fazer a atualização do cadastro junto ao INCRA e o cadastro junto à Receita Federal, eu preciso remembrar CCIR e remembrar o NIF. Isso é obrigatório. Se por acaso eu quisesse integralizar esse imóvel para um CNPJ, eu posso fazer a fusão das matrículas. Só que olha só o que vai acontecer agora. Hoje, 30 de outubro de 2021, o georreferenciamento ele é obrigatório para matrículas acima de 100 hectares. E no caso, se eu for remembrar todas essas áreas, vai ser obrigado a fazer o georreferenciamento da propriedade. O cartório de registro de imóveis vai exigir isso. Se por acaso o registro vai me custar cerca de R$12 mil e eu procurar alguém para fazer o georreferenciamento e o custo for maior do que isso, eu não preciso fazer o georreferenciamento ainda, perfeito? Então eu posso fazer a integralização considerando as 3 matrículas, um único CCIR, um único NIF e transferir isso para a empresa, tá bom, pessoal? Então tá aí, eu espero ter ajudado vocês a saber que vocês precisam, no caso de compra de áreas contíguas, fazer esse remembramento de CCIR e de NIF, mas não necessariamente a fusão dessas matrículas, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.